Olá, futuro soldado mineiro, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de estatística do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, prova que acabou de acontecer agora no ano de 2018 para o curso de formação de soldados que vai se iniciar em 2019. Para você ver outra prova da PMMG, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você, valeu? Já sabe, se curtir as explicações, larga o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, dá essa força aí, joga o vídeo no Facebook, manda para alguém pelo WhatsApp, no Instagram, onde quer que seja, me ajuda a divulgar esse conhecimento. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, não me deixe triste, se inscreve aí, dá a sua força, é de graça, você não vai pagar nada por isso, é só clicar nessa carinha aqui do lado e clicar em inscrever, está resolvida a questão, valeu? Vamos então às 4 questões dessa prova? Vem comigo. Essa primeira questão dizia: o gerente de uma empresa com um total de 150 funcionários realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nessas informações, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, na primeira coluna, a gente tem diversas informações relacionadas ao enunciado, e na segunda coluna, a gente tem variável contínua, amostra, amostragem aleatória simples e população. Marque a alternativa que contém a sequência correta de respostas na ordem de cima para baixo. Bom, questão totalmente teórica. Para resolver essa questão, você só tinha que saber o que é população, o que é amostra, o que é variável e o que é amostragem. Você sabe? Se você não sabe, dá uma conferida aqui, ó. População. Quando você pensa em estatística, população corresponde ao total de elementos que podem ser avaliados dentro de uma área de amostragem. Então, se você pensar no Brasil como um todo, a população total do Brasil corresponde à população a ser avaliada dentro dessa área. Entendido? Então, a população corresponde ao total de elementos dentro daquela área que vai ser avaliada. E aí, só que, por exemplo, você vai fazer uma avaliação de determinado parâmetro da população do Brasil. Essas eleições, estudo de eleições, né? Quando você faz uma pesquisa para avaliar a opinião dos brasileiros em relação às eleições, por exemplo, você não pergunta, você não faz a pergunta sobre quem vai ser votado para todos os indivíduos da população. Você faz a pergunta para um conjunto de indivíduos dentro daquela população, não é? Esse conjunto de indivíduos dentro da população corresponde à chamada amostra. Então, essas pesquisas de eleição, né? Eu estou falando eleição porque a gente está na época de eleição. Essas pesquisas são realizadas com uma amostra dentro da população, uma amostra que foi retirada de dentro da população, ok? Então, população é o total de elementos, amostra é um conjunto, uma parte dos elementos retirados da população, ok? E como que é feita essa avaliação? É feita pela amostragem. A amostragem nada mais é que o processo através do qual a gente vai obter a informação. Por fim, o problema cita a variável contínua. Uma variável é uma característica daqueles elementos que nos interessa avaliar, né? Então, por exemplo, a sua intenção de voto. Isso seria a minha variável de avaliação. Nesse caso, ele mencionou uma variável contínua. Uma variável contínua é uma variável quantitativa, você pode expressar por números, mas esses números formam um intervalo, né? Então, pensa aí, entre números inteiros, existem números fracionários que te permitem caracterizar aquela variável, certinho? Então, sabendo esses conceitos, você consegue determinar cada uma dessas coisas, né? Então, quantidade total de funcionários. O total de funcionários da empresa não foi avaliado. A quantidade total vai corresponder a
população, não é? Quantidade total não é a sua amostra, a quantidade total é a população. Consumo de litros de água por funcionário. Isso foi o que foi avaliado, né? Foi a característica que nos interessa avaliar. E essa característica forma um intervalo. A pessoa podia ter bebido 1 litro de água, 1,2 litros de água, 1 litro e 250 ml de água, não é? Então, forma um intervalo, é uma variável contínua. O consumo de litros de água é uma variável contínua, ok? 50 funcionários selecionados aleatoriamente. 50 funcionários foram selecionados para serem avaliados. Esses 50 funcionários correspondem, então, à nossa amostra. São eles que serão avaliados, ok? Então, funcionários correspondem à amostra. Por fim, a técnica utilizada para a seleção da amostra, né, quando ele fala que foram selecionados aleatoriamente, é o nosso processo pelo qual a gente vai obter a informação, é a chamada amostragem aleatória simples, ok? Então, a nossa sequência vai ficar 2, 3, 4, 1. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo. Em uma prova anterior da Polícia Militar de Minas, já teve uma questão teórica parecida com essa que falava sobre os tipos de variável. Nessa prova, eu também fiz uma pequena revisão. Então, vou deixar para você o link aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra uma revisão sobre os tipos de variáveis. Valeu? Questão número 30, vamos lá? Analise a tabela de distribuição de frequência abaixo. Então, tabela que mostra os anos de serviço na Polícia Militar, né? Então, a gente tem aqui classes com intervalos fechados à esquerda e abertos à direita, ou seja, nesse intervalo o 0 está incluso e o 5 não está incluso. O 5 vai estar incluso aqui, ó, no intervalo de baixo, né? Porque a parte à esquerda, que tem esse tracinho, indica que aqui é fechado, que inclui o valor que está perto dele. Quando não tem o tracinho, é aberto, o valor não está incluso. Sabe-se, então, além da classe, tem a frequência acumulada, frequência relativa percentual e frequência relativa acumulada percentual, né? Sabe-se que F é a frequência absoluta, FAC é a frequência absoluta acumulada, FR porcentagem é a frequência relativa percentual e FRAC percentual é a frequência relativa percentual acumulada. Considerando as informações da tabela, é correto afirmar que os valores A, B, C, D são respectivamente iguais a quanto? Bom, tranquila essa questão, você precisava conhecer, né, o que é a frequência acumulada, frequência relativa percentual e frequência relativa acumulada percentual, você lembra? Vamos dar uma breve revisada. A frequência absoluta corresponde àquele número absoluto das observações correspondentes a cada classe. Então, quando ele fala aqui que 48, a frequência absoluta é 48, isso indica que existiam 48 indivíduos dentro dessa classe, que vai de 5 até um número antes de 10. Beleza? Frequência acumulada, como o próprio nome diz, né, é a frequência que se acumulou. A gente vai somar as frequências absolutas até o ponto avaliado. A frequência acumulada corresponde à soma das frequências absolutas até aquele ponto de avaliação. Então, se eu pegar, por exemplo, esse 150 foi obtido como? Ele foi obtido somando-se o A com o 48 com o 61, ok? Frequência relativa percentual. A frequência relativa percentual corresponde ao percentual, nada mais óbvio, né, da frequência absoluta em relação ao total da frequência absoluta. Então, para você obter a frequência relativa, essa coluna aqui, você vai dividir a frequência absoluta pelo valor total da própria frequência absoluta. Entendido? Frequência relativa divide, né,
frequência absoluta em relação à frequência total. Como ele quer o percentual, você vai pegar o resultado e multiplicar por 100. Frequência relativa acumulada é a mesma coisa, né? É o percentual, se ele está falando em porcentagem, é o percentual da frequência acumulada em relação ao total. Então, você vai pegar o valor da frequência acumulada, dividir pelo total para obter a frequência relativa acumulada, né? Como está em porcentagem, você multiplica o valor por 100. Então, conhecidos os conceitos, a gente consegue descobrir os valores de A, B, C e D. Vamos fazer isso. Valor de A. Não tem nada antes do A, corresponde à primeira classe aqui, né? E a gente sabe que nessa classe, para essa classe, a frequência acumulada é 41. Ora, como que a gente obtém a frequência acumulada? Não é somando-se, a gente não obtém, não é somando as frequências absolutas? Então, se esse valor de A é a primeira frequência absoluta, esse valor aqui corresponde a esse, porque a única coisa que foi somada aqui foi o próprio A. Entendido? Não existe nada antes do A para a gente somar para obter 41. Então, o valor de A é o próprio 41. Né? Na primeira classe, a frequência absoluta é 41. Consequentemente, como não tem nada antes, a frequência acumulada, a frequência absoluta é 41, a frequência acumulada também vai ser 41. Certinho? A letra B. A letra B corresponde à frequência acumulada. Como que a gente obtém a frequência acumulada B? Basta a gente somar a frequência absoluta A com a frequência absoluta B. 41 mais 48. 41 mais 48 dá 89. Certinho? Então, B vale 89. C. C é a frequência relativa percentual. A frequência relativa é obtida dividindo-se a frequência absoluta pelo total. Então, para obter C, você vai dividir 61 por 200, né? Então, 61 dividido por 200 dá 0,305. Frequência relativa é a frequência absoluta em relação ao total. 61 dividido por 200. Isso dá 0,305. Como ele quer o valor em porcentagem, você vai multiplicar isso aqui por 100. Vai virar 30,5%. Ok? Então, frequência relativa C é 30,5%. E D? D é a frequência relativa acumulada. Como que a gente calcula? A gente pega a frequência acumulada e divide pelo total. Então, a gente vai fazer 181, que corresponde à linha, né, em que D está, frequência acumulada nessa classe, 181 dividido pelo total, que é 200. 181 dividido por 200 dá 0,905. Como o resultado está em porcentagem, a gente vai multiplicar isso aqui por 100, vai dar 90,5%. Então, A vale 41, B vale 89, C vale 30,5 e D vale 90,5. Essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Tentei explicar com o maior número de detalhes que eu consigo, mas mesmo assim, se você tiver dúvidas, não fique com a sua dúvida, me escreve, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Valeu? Vamos para a questão 31. Esse batalhão aqui é responsável por todas essas companhias. Nesse batalhão, no ano de 2017, todas as companhias obtiveram redução percentual nos crimes em relação ao ano de 2016. Então, esse enunciado foi mais claro do que o de provas anteriores, melhoraram no enunciado, né? Então, houve uma redução percentual nos crimes em relação ao ano anterior, o ano de 2016. Com base nas informações contidas no gráfico, marque a alternativa correta. Então, a gente tem uma barra para cada uma das companhias. Uma barra corresponde aos crimes no ano de 2016 e a outra aos crimes no ano de 2017. Ele quer que a gente compare as reduções percentuais observadas em relação ao ano de 2016. Então, a gente vai ter que calcular cada uma delas, né?
Nessa primeira companhia, companhia 301, o número de crimes passou de 102 para 99. Qual foi a redução absoluta observada? 102 menos 99 foi 3, reduziu 3 casos. Esses 3 casos correspondem a quantos por cento em relação a 102 casos, que foi o número de crimes em 2016? Basta a gente fazer uma regra de 3 que a gente descobre. 102 vai ser 100%, 3 vai ser x%, né? Então, você faz 102 vezes x é igual a 3 vezes 100. X vai ser 3 vezes 100 dividido por 102. 300 dividido por 102 vai dar 2,94%. Então, houve uma redução de 2,94% nessa primeira companhia. O mesmo raciocínio você vai fazer para todas as outras companhias. Então, essa aqui passou de 100 para 95, né? Houve uma redução de 5 casos. 5 casos. Se houve uma redução de 5 casos em um total de 100, essa redução foi de 5%, né? Não precisava nem fazer a regra de 3, porque a continha aqui vai ser fácil. Você vai fazer a regra de 3, você vai ficar com 100 equivale a 100%, 5 vai equivaler a y vai ser 5%, ok? Essa aqui, companhia 303, reduziu de 80 para 60, então 80 menos 60 dá 20, né? Nessa companhia, então, 80 vai ser 100%, 20, que foi a redução, vai ser z%. Z vai ser 20 vezes 100 dividido por 80. Resolve a regra de 3 tradicionalmente. 80z igual a 20 vezes 100. Z vai ser 20 vezes 100 dividido por 80. Fazendo essa divisão, você chega em 25%. Então, houve uma redução de 25% em relação ao ano de 2016. Por fim, para a companhia 304, os crimes passaram de 118 para 87. 118 menos 87 dá 31, né? Esse 31 corresponde a quantos por cento em relação a 118? Só fazer a continha, né? 118 vai corresponder a 100%, 31 vai corresponder a Z, vai corresponder a outra letra, né? Se eu fiz X, Y, Z, aqui seria A. Desculpa. Então, essa porcentagem vai ser 31 vezes 100 dividido por 118, né? Então, a gente vai ter 118, Z é igual a 31 vezes 100. Z vai ser 31 vezes 100 dividido por 118. Fazendo essa divisão, você chega em 26,2%. Sendo assim, a companhia 301 obteve maior redução que a 304. A 301 foi de 2%, a 304 foi de 26%. Está errada essa afirmação. A 303 reduziu os crimes em 25%. Está certo, 303 reduziu os crimes em 25%. Essa seria a resposta da questão. As outras estão erradas. Ó. A 303 teve a menor redução que a 302. Não, a 302 foi menor. A 302 reduziu em 12, não, foi 5%. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. Nas provas anteriores da Polícia de Minas, tem questão exatamente igual a essa. Dá uma conferida nas outras provas, lá naquele link que eu deixei no início do vídeo para você. Vamos para a questão 32, última questão dessa prova. O comandante dessa companhia promoveu um torneio operacional de forma que os militares da companhia foram divididos em 4 equipes para realizarem 3 provas distintas, no valor de 10 pontos cada uma, com os seguintes temas: técnica policial militar, abordagem a veículos e controle de distúrbios. As provas teriam pesos de 3, 2 e 1, respectivamente. Então, a prova de técnica policial militar teria peso 3, de abordagem a veículos peso 2 e de controle de distúrbios peso 1. Essa tabela mostra as notas das provas da gincana. Então, a gente tem as várias equipes e as notas em cada uma das provas. Considerando a média ponderada de cada equipe, marque a alternativa correta. Ele quer que a gente faça, então, a média ponderada para achar a nota de cada uma das equipes. Como a gente obtém
a média ponderada. A média ponderada é obtida somando-se os pesos vezes os termos, ou os termos vezes os pesos, e dividindo tudo pela soma dos pesos. Então, a gente vai fazer isso para todas as equipes. Equipe A, a média ponderada A vai ser a soma dos pesos vezes os termos, ou dos termos vezes os pesos. Então, olha só, técnica policial militar da equipe A, alfa. A nota foi 9, o peso era 3. Então, você vai fazer 9 vezes 3. Somar com 8 vezes 2 mais 8 vezes 1. Né? Então, é o termo vezes o peso, mais o termo vezes o peso, mais o termo vezes o peso. Tudo dividido pela soma dos pesos. 3 mais 2 mais 1, o que dá 6. Fazendo essa continha, 3 vezes 9, 27, 2 vezes 8, 16, mais 8, isso vai dar 51. Então, a média de A foi 51 dividido por 6, que dá 8,5. O mesmo raciocínio vai aplicar para B, C e D. Né? Então, a média de B foi de 8 vezes 3, mais 7,5 vezes 2, mais 7,5 vezes 1. Tá aqui, 8 vezes 3, mais 7,5 vezes 2, mais 7,5 vezes 1. Tudo dividido por 6. Isso vai dar 46,5 dividido por 6, o que equivale a 7,75. Aqui no vídeo, não estou fazendo as continhas com você, tá? Mas se você tiver dúvida em como resolve essas multiplicações, essas divisões, não fique com vergonha, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo que eu te ajudo a resolver, ok? Equipe C. A equipe C teve, então, a média ponderada de 8,5 vezes o peso 3, mais 8 vezes o peso 2, mais 8 vezes o peso 1. Tudo dividido por 6, soma dos pesos. 3 mais 2 mais 1 dá 6, né? Então, a gente vai ter 49,5 dividido por 6, o que dá 8,25. Por fim, a média da equipe D foi de 8 vezes 3, mais 9 vezes 2, mais 9 vezes 1. 3 vezes 8, 24, 2 vezes 9, 18, mais 9, isso vai dar 51, dividido por 6, que são os mesmos 8,5 obtidos anteriormente. Sendo assim, a equipe A teve nota igual, média ponderada, igual à equipe D. Essa seria a resposta dessa questão. A equipe delta, que eu chamei de D, obteve a mesma média ponderada que a equipe alfa. Certinho? Dúvidas? Para você treinar a questão de média, né, moda, mediana, dá uma conferida nesta playlist que vai aparecer aqui agora para você, onde você só encontra questões com esses temas. Valeu? Essas eram as questões dessa prova, espero que você tenha entendido. Se entendeu, larga o joinha no vídeo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, se inscreve aqui no canal para ajudar o canal a crescer, beleza? No mais, bons estudos e até a próxima!